Quanto mais alto tu subir, maior vai ser a queda. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância de tu ser uma pessoa humilde e praticar a humildade e deixar de ser arrogante. Bom, eu sou Vinícius Lobato e hoje eu vou falar para você sobre isso porque me veio esse insight observando o comportamento humano e passando por um processo muito intenso na questão da humildade de 2023 para cá. É um processo que eu estou passando, pessoal, de falar menos, de observar mais, de julgar menos e de buscar esse aprimoramento. E eu notei que isso me gerou mais resultado em muitas áreas da minha vida, no esporte, no trabalho e nos meus relacionamentos. Então eu quero compartilhar isso com vocês. A primeira vez que eu tive um insight sobre isso foi lendo um livro chamado Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é um livro do Joe Dispenza, onde ele fala sobre o ego. O ego é aquela estrutura, aquele personagem que vai sendo criado na nossa vida, que a gente vai reproduzindo ele. E o ego, ele é algo que nos faz nos apegarmos a termos hábitos negativos, basicamente. Então a gente faz muitos hábitos negativos para manter o nosso ego, certo? E a arrogância não é diferente. A arrogância é um mecanismo de autodefesa do teu ego e para enaltecer o teu ego. E eu comecei a ler esse livro e tipo, sabe aquele livro que tu começa a ler ele e tu trava para ler, tipo, demora e tal. Eu demorei acho que uns 3 meses para terminar esse livro. E quando eu passei por uma crise na minha vida, no momento que eu tive essa crise na minha vida, foi uma crise generalizada, tipo, trabalho pessoal, o corpo, foi tudo ao mesmo tempo. Eu comecei a ler esse livro mais intensamente, eu consegui terminar esse livro. E aí eu me dei conta de que eu tava precisando ser mais humilde. E aí eu comecei a me questionar, cara, por que eu, Vinícius, me tornei um cara que achava muito alto, era muito autossuficiente, me achava acima das pessoas e por que eu desenvolvi isso sendo que eu não tinha isso? E aí eu comecei a ir para a base. E aí eu vou contar para vocês essa história, para que isso possa te ajudar. Eu vou colocar minhas histórias para ajudar vocês. Tudo começou em 2017, certo? Então, porque eu era um adolescente, eu era um adolescente super humilde. Eu jogava futebol e era uma das coisas que o meu treinador, que eu tinha na época, ele me puxava, assim, dizia assim, cara, tu precisa xingar os caras. Precisa mandar eles longe, principalmente quando eles te cobram. Porque muitas vezes tu tá certo, só que os caras te xingam e tu acha que tu tá errado. Sendo que tu não tá. E isso ele me estimulava, assim. Então, todos os meus professores, meu professor de karatê e tudo mais, me falavam isso. Cara, tu é humilde demais. As pessoas te falam as coisas e tu fica quieto. E eu peguei, e eu tinha aquilo ali, só que eu não tinha, tipo, ferramenta, sabe, pra responder tal. Eu até dava uma xingada, até tinha algum embate, alguma coisa, mas sempre aquilo me fazia mal. E eu fui pra faculdade. Eu fui pra faculdade e fui morar sozinho, meio que aumentou, sabe, o excesso de situações onde eu precisava me impor, falar, ter autoconfiança e começou a acontecer. E aí eu não tinha as ferramentas. E eu me lembrava dos meus treinadores. Só que eu não conseguia fazer. Foi então foi tipo 3 anos assim. Eu trabalhava com música e acontecia essas coisas assim comigo, tipo, as pessoas às vezes passavam por cima de mim ou faziam coisas pelas minhas costas e não, com os amigos era a mesma coisa. Era um monte de situações que aconteciam. E obviamente que eu não era a vítima, né? Porque eu poderia sair dessas situações, eu poderia ter dado um pause e eram situações que iam acontecer e acontecem com qualquer pessoa que não se impõe, entende? Então, aí isso começou a me gerar um sentimento de ressentimento e começou a me gerar uma casca. E essa casca começou a me gerar uma cisão. E essa cisão começou a criar um capitãozinho nascimento dentro de mim, sabe? Que começou, isso em 2014, comecei a mudar. Eu pensei, cara, eu não vou ser trouxa. Só que aquilo me criou uma crença que eu não podia confiar nas pessoas ou que as pessoas poderiam me fazer algum mal. Então eu comecei a gerar um outro processo. Eu comecei a me cuidar, fazer academia,
troquei as roupas que eu vestia, comecei a me impor mais, eu comecei a falar mais. E eu comecei a ver que isso gerava um resultado, porque daí quando alguém vinha falar alguma coisa, eu respondia com professores. Só que isso gerou um lado oposto e um lado oculto disso, que é os problemas com as pessoas, certo? E aí eu vou explicar como que é hoje para vocês e como são três formas de resolver e uma forma é muito adaptativa e a outras não. Porque uma era antes todo mundo passava por cima de mim, eu não fazia nada e eu me sentia mal com aquilo e aquilo sempre me prejudicava. A segunda é quando eu comecei a me impor a ser demais, a ser crítico demais, a ser incisivo demais, embato demais, e isso me gerava problema, porque me gerava uma rigidez de não analisar as coisas. Então, quando eu via que eu estava sendo ameaçado, eu pum. E eu sempre acima, sempre me achando acima, sempre indo fazer. Só que o que acontece? Quando tu começa a fazer, e o grande problema da arrogância é esse, tá? E do ego, porque quando tu começa a fazer, começa a ter embate, toda pessoa que tem personalidade, ela começa a ser aplaudida, porque ela é a voz daquelas pessoas que não têm voz. E aquilo vai te inflando, vai te inflando, vai te inflando. E eu comecei também a estar com pessoas que compactuavam do mesmo pensamento, dos mesmos sentimentos, dos mesmos embates e tudo mais. Isso começou a me inflar, me inflar, me inflar. Então, aí eu abri uma empresa, começou a ser nos negócios, começou a ser como palestrante, aí aquilo começou a ser nos negócios, aí eu comecei a me achar o cara nos negócios, a começar porque eu sou coach, porque eu sou isso, porque eu sou palestrante, aquilo começou. Então eu cheguei num nível em que eu pensava que, cara, eu ia destruir e um resultado financeiro, ficar milionário, e é curso em São Paulo, e vai. Quando vê, pum, nada daquilo que eu projetei para 5, 10 anos aconteceu. E começou a acontecer o contrário, certo? Comecei a não ter resultado financeiro, o meu resultado ele não subia, meus pacientes não subiam, os anos passavam, e isso foi o primeiro baque, pum, certo? Isso aí foi em 2020, assim. Aí eu tive um desentendimento com os pares da minha empresa, pedi para sair, que foi uma decisão bem acertada naquele momento, muito, não me arrependo. Eu vim trabalhar sozinho. E ali, trabalhando sozinho, que eu comecei a perceber da importância de ser humilde. Da importância de entender, foi o primeiro estalo que eu tive que a gente não é nada se a gente não sabe lidar com as pessoas, se a gente não sabe tratar bem as pessoas, se a gente não sabe aprender com as pessoas e se abrir para as coisas novas. E esse processo começou. Aí eu comecei com aquele processo de não palestrar tanto, diminuir aquela arrogância no falar, no fazer vídeos, no compartilhar as coisas com as pessoas. Até na minha fala existia alguma coisa arrogante. Eu comecei a identificar todos esses aspectos. Só que isso, de certa forma, me gerou um processo oposto, que era querer me fechar muito mais. E aí, depois que eu estudei esse livro, que eu encontrei ele, né, nesses momentos difíceis, aí que eu me dei conta que a humildade era a chave de tudo. E foi quando eu comecei a aplicar a humildade nas coisas do meu consultório, nas coisas do meu negócio. Comecei a falar muito mais para o outro do que para mim. Comecei a querer olhar o outro, o melhor do outro, o melhor dos meus pacientes, o melhor das pessoas, buscar pensar numa palestra, ao invés de pensar numa palestra para mostrar o quanto eu sou bom, não, uma palestra para entregar. E isso mudou a chave do jogo. E mudou não só a chave do jogo, tipo, comportamental, mas mental. E aí, o que aconteceu? Fez com que meus pacientes quisessem ficar mais tempo aqui. Fez com que, é o que eu falo, os meus pacientes fossem os protagonistas, porque eles são os protagonistas do negócio. E eu, como um cara que está estudando, que está desenvolvendo, que está buscando entregar o melhor para eles. E isso começou a gerar com que meus pacientes começaram a indicar os meus negócios, as pessoas quererem assistir um pouco das minhas lives, e a mensagem que eu mandava começou a ser uma mensagem mais genuína. Por quê? A arrogância é quando eu acho que eu sou melhor que todo mundo, e daí quando eu erro, eu sempre vou colocar a culpa na outra pessoa. Mas quando eu erro e eu olho para mim e vejo os erros que eu cometo
e eu busco melhorar os meus erros, eu me torno eu me torno uma pessoa melhor. Só que quando eu vou, por exemplo, fazer uma palestra, fazer um vídeo, fazer alguma coisa e penso, cara, eu vou entregar o melhor que dá e eu não sou melhor que todo mundo. Se eu vou para uma competição e penso, cara, eu vou treinar para dar o meu melhor na competição, mas eu não sei se eu sou melhor que todo mundo e tá tudo bem se eu não for, tu consegue ter uma visão mais clara e menos forte sobre aquilo. E aí tu consegue fluir naquilo, tu consegue fazer o teu melhor, tu consegue entregar o teu melhor porque tu não tem aquele peso do ego. Não tem o peso de ser o cara. Não tem o peso de entregar o melhor. Tu tem o peso só de entregar. E tu pensa isso e tu traz isso pra tua vida. Então, a coisa não passa a parar de ser uma coisa sobre ti, começa a ser uma coisa compartilhada. Porque antes o meu processo era sobre os outros, depois começou a ser sobre mim. E agora é uma visão compartilhada. Então, às vezes até em situações difíceis que acontecem, em conflitos e tal, eu busco me posicionar, mas de uma maneira firme, mas tranquila em relação a que se eu perder ou se não concordarem, tá tudo certo. Tá tudo certo e segue o baile. Esse vídeo fez sentido para ti? Tu acha que é um fator que tu precisa mudar ou que tu conhece alguém que precisa mudar? Comenta aqui embaixo qual é a tua opinião sobre isso.